Alô pessoal, estou aqui dando uma passadinha para trazer uma reflexão bíblica no livro de Gênesis, que eu achei muito interessante. No capítulo 6 e o versículo 13, onde diz o seguinte: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de golfe, farás compartimento na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 15 diz assim: Desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Fariás andares baixos, segundos e terceiros. Observando este versículo 16, que diz: Farás na arca uma janela de 1 côvado e a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Fariás andares baixos, segundo e terceiro. Vejamos o seguinte: quando Deus anunciou a Noé que ia destruir o povo com a sua corrupção, então o que é que ele fez? Mandou Noé fazer uma arca. Nós vamos observar que a arca só tinha uma porta e uma janela. E nós vamos observar que quando Noé, no capítulo 7, ele entra na arca com a sua família, nós vamos observar que Noé fechou a porta por dentro e Deus a betumou por fora. Então, essa porta ela não podia mais se abrir porque Deus a betumou. E no capítulo 7, ainda no capítulo 7, quando a porta foi fechada, depois de 40 dias e 40 noites que a água subiu, passaram-se muitos dias, meses, e Noé ficou preocupado. Ficou muito preocupado porque a água não secava, né? E como a água não secava, Noé foi lá na janela onde Deus mandou deixar ao lado da porta e colocou um côvado. Em seguida, ele coloca uma pomba para ver se a água estava secando. Então nós vamos observar que por aquela janela Noé ele teve a resposta para aquilo que ele procurava. Ele queria saber se a água estava secando. E quando ele enviou uma pomba, a pombinha foi lá e trouxe para ele um ramo de oliveira, simbolizando Cristo como esta oliveira e também mostrando que a água estava secando. E nós vamos observar que a porta da arca continuava fechada. Então, olhando para este trecho, Noé fechou a porta, mas Deus a selou. Muitas das vezes nós fechamos a porta nas nossas vidas e essa porta foi fechada por mim e por você, mas às vezes Deus ele sela esta fechadura. Onde eu e você fechamos, Deus acaba colocando um cadeado onde só Ele pode abrir e só Ele tem a chave. Mas a gente vamos ver o seguinte, que mesmo Deus selando esta porta, Deus também ele deixa um escape, que é uma janela. Ou seja, mas no tempo certo, Deus há de abrir aquela porta que eu e você mesmo fechamos e Ele colocou um cadeado. No tempo certo, Ele tira aquele cadeado e abre a porta. Mas, por enquanto, nós precisamos viver por uma janela. E quando nós observamos esse trecho, eu fico observando que Deus, Ele sempre tem uma saída.
O livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz: porque para Deus nada é impossível. E é bem provável, me lembro de uma fábula onde havia um homem que era temente a Deus, era fiel a Deus, e alguém achou melhor o acusar de algo que ele não tinha feito. E por não ter prova naquele momento, Deus permitiu que ele fosse preso. E lá na cadeia, você sabe que todas as pessoas que é julgado, ele precisa ter um direito de defesa. Mas no dia do seu julgamento, alguém fizeram o seguinte: queria que ele permanecesse preso por uma coisa que não havia cometido. E o que é que aconteceu? Fizeram um julgamento de uma forma diferente, escreveram em um papel condenado e no outro papel livre. Mas o juiz, ele queria que aquela pessoa, aquele irmão, continuasse preso. Então o que é que ele fez? Quando ele escreveu o papel livre e o outro condenado, ele já tinha um papel na mão com o nome condenado, onde ele embrulhou os papéis e pegou o papel que estava com o nome livre, e o que ele tinha na sua mão condenado, ele trocou para que ninguém visse. Então os dois papéis que ficaram na mesa seriam condenados. E o que é que acontece? Não havia saída para aquele rapaz, porque ele falou que o rapaz era quem ia pegar o papel, e o papel que ele pegasse era a sua sentença. Então, tendo dois papéis com o nome condenado, ele não podia escapar. Mas antes dele pegar o papel, ele ouviu uma voz que dizia: pega o papel e come. E ele obedeceu. Obedeceu à sua consciência, Deus falando com ele através da sua consciência. Então ele comeu aquele papel. E o pessoal começaram a se espantar, não entendia o significado. E quando ele comeu o papel, alguém disse lá, alguém leigo disse: como pode saber qual foi o papel que ele pegou, se ele engoliu? Então alguém se levantou do outro lado e disse: só pode saber se alguém abrir o papel que ficou. Então aí você já sabe qual foi o resultado. Quando alguém abriu o papel que sobrou, que estava na mesa, era o papel que tinha o nome condenado, significando que ele tinha pegado o livre, embora fosse condenado. Então Deus, ele sempre tem uma saída nas causas impossíveis. As portas que está fechada, ele é Deus para abrir. No tempo certo, ele há de abrir a porta, que até muitas das vezes foi eu e você que fechamos. Que Deus abençoe. Tenha um dia abençoado.